Quero cumprimentar a nossa amada família da sala 57, adoradores da madrugada, nosso Deus. Prazer estar com vocês aqui outra vez. Na segunda-feira, nós tratamos sobre o Espírito Santo como nosso guia. O Senhor Jesus disse que ele nos guiaria em toda a verdade, e é o que ele faz. Hoje nós vamos tratar sobre o Espírito Santo como nosso consolador, nosso confortador, aquele que nos consola, aquele que nos conforta. É o Deus que está conosco, não é? O Espírito Santo é essa pessoa da divindade que está sempre presente na nossa vida. E quando nós permitimos, ele não está presente apenas na nossa vida, mas ele está presente dentro de nós. É importante termos o Espírito Santo conosco, mas tão importante quanto é tê-lo em nós, dentro de nós. O Senhor Jesus disse: enviarei outro Consolador, ele estará convosco e em vós, isto é, dentro de nós. O Espírito Santo ele tem diversas atividades e uma delas é nos consolar. Nós vivemos sob a égide do conflito e dentro do conflito nós passamos por muitas e muitas aflições. E é o Deus Espírito Santo que é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta. Eu estou me lembrando aqui do momento quando eu tive que fazer o funeral do meu pai. Eu tinha, assim, uma dificuldade com um verso da Bíblia. Eu sou um estudante da Bíblia, é o livro que eu mais leio. E o Salmo 116, 15, ele diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E eu pensava comigo assim: isso aqui deve ter alguma coisa errada, porque não é possível. Como é que pode ser preciosa uma coisa que leva embora as pessoas que nós amamos? Mas no dia que eu tive que fazer o sepultamento do meu pai, o Espírito Santo me consolou. Como foi? Quando cheguei na cidade onde meu pai residia e foi sepultado, o meu irmão Paulo, que é pastor, como eu, nos formamos juntos, trabalhamos juntos, fomos ordenados juntos e até jubilamos juntos. Ah, ele falou assim: olha, o pai disse que se ele faltasse, quem deveria fazer o sermão seria você. Agora imaginem vocês, com aquela, vou colocar entre aspas aqui, ok? Com aquela bronca do Salmo 116, 15, porque eu não achava nada preciosa a morte dos santos, porque ela traz muita dor, não é? Eu me coloquei em oração, me ajoelhei ao lado da cama do meu pai, onde ele dormira muitas e muitas vezes, né? E sem falar uma palavra, eu comecei a conversar com o Deus Espírito Santo, não é? Mas, Senhor, o que é que eu vou falar no sepultamento do meu pai, se a tua palavra diz que é preciosa a morte, mas ela causa tanta dor? Enquanto eu estava assim falando, sem palavras, só no meu pensamento, eu ouvi uma voz dizendo assim: o teu pai não morreu. E eu pensei: bom, deve ser o meu anjo da guarda que está me confortando, não é? E enquanto pensava isto, a voz falou: não é o teu anjo da guarda, eu sou o teu consolador, o teu Senhor. Teu pai não morreu, mas logo ele vai acordar. Eu levantei da oração porque não precisava orar mais. O assunto estava resolvido.
e eu consegui fazer o sermão do sepultamento do meu pai completamente. É verdade que eu o fiz chorando do começo ao fim, mas eu o fiz. Por quê? O Consolador veio ao meu encontro e falou comigo, e eu creio plenamente que o Deus Espírito Santo, como nosso Consolador, ele está à nossa disposição 24 horas por dia para nos consolar nas nossas aflições, seja num momento de perda, num momento de um mal-entendido, num momento de uma dificuldade, ou mesmo quando nós caímos em pecado, porque é Ele que nos convence, é Ele que nos move, é Ele que nos mostra Cristo, como eu disse na segunda-feira, não é? É o Espírito Santo que ilumina a cruz do Senhor Jesus. Bem, o Senhor Jesus falou sobre o Consolador. Eu estou tratando aqui na igreja do NASP Hortolândia, durante esta semana, alguns dos muitos ensinos de Jesus. Ensinos estes por palavras e ações, porque Jesus jamais vai pedir que eu faça alguma coisa que ele não fez. Então, os ensinamentos de Jesus, eles representam a sua vida, não é? E ele várias vezes falou do Consolador. Bom, para você entender, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando aqui andou, ele ensinava, pregava e curava. Na verdade, ele mais ensinou do que pregou, não é? Mas Jesus pregou quatro grandes sermões, quatro. Ele pregou o Sermão da Montanha, como você sabe, está em Mateus 5, 6 e 7. Esse é o considerado o mais famoso sermão de Jesus, né? Inclusive, vários livros já foram escritos sobre o Sermão da Montanha, né? Como, por exemplo, O Maior Discurso de Cristo, que é um livro fabuloso, não é? Ele foi proferido próximo da cidade de Cafarnaum, e ele inclui as bem-aventuranças, o Pai Nosso, ele tem um resumo do que é a ética, a moral cristã, né? Jesus pregou também um outro sermão, que é conhecido como sermão profético, Mateus 24 e 25. Neste sermão, Jesus tratou dos assuntos. Ele pregou esse sermão, estava no Monte das Oliveiras, e ele tratou sobre a destruição de Jerusalém, e ele tratou sobre assuntos escatológicos e o julgamento, coisas como, por exemplo, a sua segunda vinda, coisa linda, não é? Jesus pregou também o sermão do cenáculo. Esse é um sermão que não é muito falado, mas ele é bem longo, porque ele começa no capítulo 13 de João e vai até o capítulo 17. Ele começa com a ceia e termina com a oração sacerdotal de Cristo. E é neste sermão do cenáculo que Jesus esboça o trabalho, que ele ilumina o trabalho do Deus Espírito Santo, que é o Consolador. Mas Jesus pregou também mais um outro sermão, porque eu falei de quatro. Ele pregou o sermão dos 8 ais sobre os escribas e fariseus. E aqui está em Mateus, no capítulo 23. Aquilo foi uma severa advertência, uma crítica pública à hipocrisia. Então, eu ouvi a professora falando agora na lição, né, que quando não estamos ligados à videira, a nossa religião é seca, é vazia. Nos dias de Jesus, aqueles líderes religiosos, né, escribas e fariseus, eles tinham uma religião seca. Mas vamos ao que Jesus falou sobre o Deus Espírito Santo como nosso consolador, que é o assunto nosso de hoje. Eu quero convidar você para lermos a Bíblia. Eu acho muito bonito citar uma porção de autores, e eu não critico quem o faz, jamais,
mas nós temos que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Os outros autores, eles podem até nos ajudar, mas é a palavra de Deus que é a verdade. Por isso que Jesus falou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Em João, no capítulo 14, que é uma parte do sermão do cenáculo, e este sermão foi proferido nas últimas horas do Senhor Jesus como homem de dores, né? Ele falou assim, João capítulo 14, eu vou ler pouquíssimos versos. Eu vou ler 16, 17 e 18 e depois o 26. Então são apenas 4 versos. Me acompanhem por bondade. João, capítulo 14, começo no verso 16. Ele falou assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Consolador, ok? A fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Com e em, certo? Com pode significar próximo, mas em significa dentro. Então, vou repetir. Ele estará com vocês e estará em vocês. 18. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E o verso 26 agora. Mas o Consolador, Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo. Jesus o chamou de o Consolador. Ele é o Consolador, aquele que está conosco, que dá aquela sintonia fina na nossa vida. Quando as coisas se distanciam para um lado ou para o outro, o Espírito Santo está presente, está em nós para nos consolar, para nos confortar. Eu fico pensando que às vezes a gente, quando vai a um lugar onde uma pessoa faleceu e nós abraçamos os familiares, às vezes não sabemos muito o que dizer, não é? Por exemplo, a pessoa diz assim: ah, foi para um lugar melhor. É uma baita de uma mentira, não é? Isso aí não consola ninguém, não conforta ninguém, né? Nós devemos dizer que o Deus Espírito Santo console você, porque essa é a missão, uma das, do Espírito Santo, nos consolar. Mas não é só quando a gente perde alguém querido que a gente precisa de ser consolado, confortado. Às vezes nós vamos mal numa situação, você tem um trabalho, não fez direito, faltou alguma coisa, houve uma dificuldade, um problema, perdeu a condução, não é? O Espírito de Deus é aquele que nos reanima. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele fala assim: se habita em vós o Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus, esse mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal. O Espírito Santo é aquele que nos dá vida de novo, que nos levanta. E quando nós caímos, é Ele quem nos toma pela mão. Quando nós nos desviamos, é Ele quem fala: olha, o caminho é esse aqui, sigam por esse caminho. Então, nós podemos contar com essa bênção, com essa graça, que é o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso
Confortador. Mas não foi apenas em João capítulo 14 que o Senhor Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. Em João, no capítulo 15, no verso 26, Jesus o chamou de Consolador, aquele que testifica de mim, o Senhor Jesus falou. Depois, em João 16, no verso 7, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas não foi só Jesus que chamou o Espírito Santo de Consolador. O apóstolo Paulo também fez isto. Ele disse: o Deus da nossa consolação, está em 2 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 3. Também em Isaías, no capítulo 51 e no verso 12, nós encontramos Deus dizendo assim: eu sou aquele que vos consola. Eu fico imaginando que nós estamos como se estivéssemos num mar, um mar embravecido pelo vento, pelas ondas. E quem é o Espírito Santo? É aquele que traz a calmaria. Eu não sei se você já esteve num barco alguma vez e enfrentou uma tempestade. Talvez não tenha feito isso fisicamente num lago ou no rio ou no mar, mas certamente na vida você já deve ter enfrentado tempestade. E como é bom quando a tempestade vai embora e a calmaria volta. É o Deus Espírito Santo quem produz essa calmaria na nossa vida. E olha, eu vou tomar emprestado aqui um pensamento do livro Atos dos Apóstolos para ajudar você a entender isso. Deus quer nos conceder a plenitude do Espírito Santo. Não é um pouquinho, não. Aquela promessa que Jesus fez, que está em Atos 1, 8, né? Que o Espírito Santo seria derramado, não foi uma promessa apenas para o tempo passado, é uma promessa para cada dia. Ainda hoje, Deus quer derramar o Espírito em porção grandiosa. E na página 50 desse livro fantástico, Atos dos Apóstolos, Ellen G. White diz assim: o Senhor está mais disposto, deixa eu ver se me lembro de cor, né? O Senhor está mais disposto em dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a darem boas dádivas a seus filhos. Olha aqui, que pai que não gostaria de dar coisas boas para os seus filhos? Todo pai quer dar o melhor para os filhos. Nós queremos o melhor para os filhos. E eu agora também quero o melhor para os netos, porque já são 6. São 6, não já, né? Tiro já. São 6, 3 meninos e 3 meninas. Nós queremos o melhor para aqueles que são nossos. Deus tem mais desejo e tem mais disposição de conceder-nos o Espírito, mais do que como pais nós queremos dar boas coisas para os filhos. Inclusive Jesus falou, né? E qual é o pai que se o filho pedir um pedaço de pão vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe vai dar uma cobra? Etc. Tem mais uma outra ilustração, é claro. Assim o vosso Pai Celestial. Deus está mais disposto a nos conceder o Espírito do que nós de providenciarmos coisas boas para os nossos filhos. E esse Espírito Consolador, segundo o que nós entendemos pela palavra, pela profecia, porque a Bíblia diz que nós devemos crer no Senhor nosso Deus e também crer nos seus profetas. E quando nós cremos, nós entendemos que em
todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições. Até mesmo quando a perspectiva se afigura sombria e cheio de perplexidade o futuro, e nos sentirmos desamparados, a sós, o Consolador será enviado em resposta à oração da fé. Consolador. Às vezes nós nos sentimos desesperados. Muitas vezes eu tenho orado com os meus irmãos, mesmo nos corredores da igreja. Ontem mesmo à noite, antes do sermão, que ontem foi uma festa linda, batizamos 7 pessoas, cada uma com uma história incrível. Porque ontem foi o dia da mensagem, do título foi o que Jesus ensinou sobre o batismo. Ele foi batizado e ele mandou batizar. E ele disse, quem crer e for batizado, será salvo. E antes de tudo eu cheguei um pai aflito, porque a filha, uma jovem já adulta, com uma dificuldade grande que aconteceu por causa de uma queda, e eu abracei o pai em pé ali no corredor da igreja e orei com ele. Sabe por quê? Em todo tempo e lugar, quando tudo se afigura escuro, nós podemos receber o consolo, o conforto do Espírito Santo quando oramos com fé. As circunstâncias, elas podem nos separar dos amigos terrestres, mas jamais elas poderão nos separar do Consolador. Nós podemos crer nisso com todo o nosso coração. E onde quer que estejamos, em qualquer lugar, onde formos, o Espírito de Deus estará sempre à nossa direita, nosso Consolador, para nos apoiar, para nos suster, para nos erguer, para nos animar. Por isso que a gente repete quase todo dia, né? Nós precisamos do batismo diário do Espírito Santo. Por que você acha que Jesus passava noites em oração? Era o Filho de Deus, mas ele queria estar em plena comunhão. E o Espírito Santo estava com ele sempre. Agora vejam, se o Deus Espírito Santo esteve com Jesus, porque Jesus pedia isso todo dia, ele queria ser batizado todo dia, e nós? Há um pensamento nesse mesmo livro que eu citei, chamado de Atos dos Apóstolos. E ele diz que manhã após manhã, página 56, se não me falha a memória, manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, manhã após manhã, os arautos do Evangelho devem se ajoelhar perante o Senhor, renovar os seus votos de consagração. E sabe o que vai acontecer? Deus nos concederá manhã após manhã, ao nos reconsagrarmos manhã após manhã. Ele nos concederá a presença do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é um poder, é uma pessoa, claro, mas é também um poder que vivifica e santifica. Jamais alguém será santificado sem a presença do Espírito Santo. Ele é o santificador. Veja que eu estou abrindo um leque aqui, não estou falando sobre o Consolador, mas já acabei dizendo que ele é também o santificador. Que coisa, não? Ao nós sairmos para os deveres do dia a dia, obreiros, não obreiros, todos somos servos do reino de Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Devemos ter a certeza da invisível atuação do Espírito Santo na nossa vida.
É Ele quem nos habilita a sermos verdadeiros cooperadores, cooperadores de Deus. Bom, Jesus o chamou de Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. E é isso que tem que ficar na nossa mente hoje. O Espírito Santo tem muitas atividades, mas hoje ele deve ser aquele que nos consola. Certamente aqui na nossa família da sala 57, nós temos muitas pessoas aflitas, porque mesmo nós buscando ao Senhor diariamente, as aflições, elas estão aqui. Porque neste mundo aqui, o Senhor Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Nós temos aflições, todos temos. Não existe nesse planeta aqui uma só família que não tenha aflição. Não existe. Pode procurar. Às vezes parece que está tudo bem. Por quê? As pessoas não se abrem, elas não falam. E hoje, muito mais, porque todo mundo só quer mostrar o lado bom. Ninguém posta nas mídias sociais fotos feias. Normalmente tira-se um monte de fotos e escolhe uma melhor, porque todos nós queremos apresentar o melhor, mas no fundo, existem fotos horríveis. Eu estou falando das aflições. Todos nós temos aflições. Todos nós temos cicatrizes. Nós temos marcas. Por quê? Esse mundo de pecado, ele nos aflige, ele nos marca, ele cria em nós cicatrizes. Mas o Senhor Jesus prometeu. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro consolador. Esse outro é igual, ok? Não é um heterós, é um alós. É um outro igual a Ele. Um Deus. Como Deus o Pai, como Deus o Filho, é Deus o Espírito Santo. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso confortador. Eu quero terminar esse assunto contando uma experiência para você. As minhas histórias não são histórias que eu li num jornal, ou numa revista, ou num site. São histórias que eu vivi, ou que algum amigo meu de confiança viveu. Porque nós não precisamos contar histórias fictícias. Porque Deus tem nos dado muitas experiências, muitas histórias reais, e são elas que ajudam. Para você ter uma ideia, eu contei uma história na segunda-feira, uma história de um irmão que tinha uma dificuldade com um irmão carnal, e ele procurou o irmão, depois de um sermão. Eles se acertaram, e logo o irmão faleceu. E ele disse assim para mim, o seu sermão salvou a vida do meu irmão e a minha, porque se eu não tivesse acertado a vida com ele, ele estaria perdido e eu ia viver o resto da vida com esse negócio na minha consciência, que não tinha acertado a minha vida com meu irmão. E eu também ia perder a eternidade. E ontem, quando cheguei na igreja, um irmão assim, uma pessoa importante, veio me abraçar e dizer assim, pastor, o sermão de ontem foi só para mim. Disse, como assim? A história que o senhor contou, e eu estou vivendo a história. Nesta semana eu vou procurar o meu irmão. E então as histórias, elas abençoam as pessoas. Como eu fui consolado, confortado nessa história. Era madrugada e o telefone tocou e uma mãe aflita me pediu que eu fosse ao hospital orar pelo filho de mais ou menos uns 4 anos. E o telefone, quando toca de madrugada, nunca é para dizer que você está recebendo uma herança. Normalmente, quase que 100% das vezes, é para dar uma notícia trágica.
É, às vezes a gente poderia esperar amanhecer, porque telefonar 4 da manhã ou 6 da manhã não muda muito, mas foi bom que ela me ligou 4 da manhã. Eu acho que faltavam uns 15 para as 4, não me lembro bem. Eu fui ao hospital. E quando cheguei no hospital, eu me deparei na porta de entrada do hospital com 5 seres. Não eram seres humanos. Primeiro que eles não estavam com os pés no chão. Eles estavam um pouco alevantados assim da terra. E como que estavam numa discussão. E eu percebi que aqueles eram anjos do inimigo, anjos do mal. Por quê? Porque eu me senti muito mal. Mas mal assim que eu não consigo nem explicar para você. É uma coisa assim como se todo o sangue do meu corpo tivesse sumido. E aquele frio, aquela coisa diabólica, sabe? E aí eu pensei comigo assim, como é que eu vou entrar ali, né? E eu disse, bom, eu estou nas mãos do Senhor. E eu fechei os meus olhos, faltavam uns metros, e caminhei a passos bem lentos, curtos, pedindo para Deus, cuida de mim, cuida de mim. E então eu ouvi uma voz dizendo assim, não tenha medo, eu estou com você. E quando eu ouvi essa voz, eu abri os olhos achando que aqueles seres tinham desaparecido, mas não tinham. Mas eu também não voltei. Eu não dei um passo para trás, eu continuei com calma, porque a voz me disse, eu estou com você. Quando eu cheguei mais perto, aquela cena desapareceu. Eu entrei no elevador ainda trêmulo, faltando ar. Não sei explicar o que eu senti aquela hora, sabe? Quando estava dentro do elevador, eu escutei de novo a voz. Eu estou com você, não tenha medo. Cheguei no quarto, era o quarto 604. Em, em cima da cama, um garoto assim, esbranquiçado pela morte, sabe? Aquela coisa terrível. A mãe com os olhos inchados assim, de chorar. Os médicos haviam dito para ela chamar o padre, o missionário, que o filho não passaria daquele dia. Mas quando eu cheguei no quarto, eu vi num cantinho assim um facho de luz. E não era raio do sol, não era luz artificial. E eu pensei comigo assim: Deus está aqui e Ele vai curar esse menino. O Espírito Santo falou comigo: não tenha medo, eu estou com você. A luz de Deus está aqui, Deus vai fazer um milagre. Eu tinha uma Bíblia grandona como essa aqui. Essa aqui é nova, essa semana aqui na CPB, ao lado, aqui em frente do antigo IASP. Eu já gastei acho que 6 ou 7 Bíblias, porque elas vão se acabando, né? Tinha uma Bíblia grandona assim. Eu olhei para a mãe e falei: mãe, você acredita que Deus pode curar o seu filho? E ela devolveu a pergunta para mim. E batata quente ninguém quer segurar na mão, né? Ela disse assim: e o senhor acredita? Eu disse: não apenas acredito, como eu tenho uma convicção de que se Deus quiser, ele vai curar o Tiago. Nós lemos a Bíblia, que a Bíblia tem umas promessas que elas são muito grandes, elas quase que não cabem dentro da nossa cabeça. Já perceberam? Isaías 41, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita. 43 de Isaías, quando passares pelas águas, olha o confortador, olha o consolador. Eu serei contigo pelos rios, pelo fogo. Olha o consolador, o confortador. Eu li a Bíblia e fui embora. Era uma quinta de manhã. Logo depois de eu sair, menino que tinha pneumonia dupla, um derrame de pleura, morrendo, menos de uma hora depois, estava quase que praticamente restabelecido. Não temas, eu não vou contar os detalhes da história.
não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu consolador, Espírito Santo. Eu sou o teu confortador. Talvez hoje, nesse momento, ou quando alguém estiver acompanhando esse vídeo aqui, e eu esteja falando para alguém que precisa ouvir a voz do Deus Espírito Santo, nosso Consolador, dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você isso, porque essa é a missão. O Senhor Jesus prometeu isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. A presença de Deus é consolo, é conforto, é luz, é paz, é salvação, é transformação. A presença de Deus. Numa das noites aqui eu ensinei o que Jesus falou sobre religião. Religião não é a placa da igreja, é comunhão com Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus veio neste mundo como judeu. Nunca pediu para alguém se tornar judeu. Nós devemos ser cristãos mais do que religiosos. Nós devemos permanecer em Jesus. E o Consolador é aquele que o Senhor Jesus prometeu para estar conosco e estar em nós e nos consolar em todas as nossas aflições. Enquanto estivermos aqui, esse aqui é o mundo das lágrimas. Mas o Espírito do Senhor, ele nos conforta enquanto estamos aqui. E quando tudo aqui terminar, o Senhor Jesus disse assim: limpará dos olhos toda lágrima. Se precisar chorar, chore. Se perder, o Espírito conforta. Tenha o Espírito com você, em você, porque Ele é aquele que nos consola, Ele é aquele que nos conforta. Eu desejo que neste dia, no dia de hoje, essa quarta-feira, o Espírito de Deus, ele esteja presente dentro de nós, na nossa vida, de uma maneira assim muito forte, e que a cada minuto desse dia nós sintamos essa presença abençoadora, esse conforto, essa tranquilidade. E é isso que nos dá segurança de prosseguirmos. Como disse o apóstolo Paulo, uma coisa eu faço, eu prossigo. E a despeito de todas as lutas e provações desta vida, nós devemos prosseguir, mas vamos prosseguir na certeza de que o Deus Espírito Santo nos segura pela mão para nos consolar e nos confortar em todos os segmentos, em todas as instâncias da nossa vida aqui. Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe e que o dia de hoje seja um dia de vitórias, de alegrias, de bênçãos, com o Espírito Santo em nós, o Consolador que o Senhor Jesus prometeu. Eu vou orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, que a Tua palavra nos ensina coisas incríveis. Nós temos a bênção de ter conosco e em nós o Deus que é também o Consolador, o Confortador. Nas aflições desta vida, nós pedimos que sejamos consolados, confortados pelo Deus Espírito Santo. Nossos amados e amadas que estão
precisando de uma bênção, de uma graça especial, eu peço humildemente no nome de Jesus que o Senhor conceda essa graça, essa bênção que esse amado irmão, essa amada irmã está precisando neste momento. Às vezes nós pedimos o que não precisamos, mas o Senhor sabe o que nós precisamos. E mais, esse Deus, o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso confortador, ele é aquele também que traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Deus Espírito Santo, muito obrigado por estar em nós e conduzir a nossa vida. Guia-nos hoje pela mão, por favor. Nosso Deus Pai, grande gestor do universo, muito obrigado pelo plano da redenção, porque o Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo. Senhor Jesus, nosso Deus Salvador, obrigado pelo teu sacrifício. Um dia desses, nós queremos encontrar o Senhor nas nuvens dos céus. Continue na nossa vida, continue em nós. É a nossa prece, cheia de emoção e de gratidão. E nós fazemos isso em nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, a quem damos glória, honra e poder para todos, sempre e sempre. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Só um segundinho, estou saindo aqui de um e chegando por aqui. Peraí. Maravilha, meu pastor. É o Espírito Santo que nos possibilita não nos desesperarmos como os demais que não têm esperança. É verdade, é verdade. É a presença do Espírito Santo conosco. Que maravilha. Olha quem está aqui com a gente, ó. Bom dia, meu pastor Wagner. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que está, meu pastor? Tudo bem? Outro dia, você sabe que eu garimpo vídeos curtos na internet, né, para aplicar aqui na sala. E nesses vídeos eu vi um moço que carregava um fone e entregou esse fone para uma senhora de um quiosque. Disse, olha, eu quero abençoar você. Ouve a mensagem que tem aí neste fone. E aí eu comecei a ouvir a mensagem. Não é que era a voz do Senhor no fone? O senhor sabe desse vídeo? O senhor sabe? Isso deve ter sido combinado com o senhor, claro, né? Mas é uma bonita mensagem de conforto para a pessoa que coloca o fone, a pessoa se emociona. É, E é, pelo menos, a voz do Senhor falando ao é, coração daquelas pessoas ali. esse foi um experimento social que a União Central Brasileira fez. Eles me pediram se eu poderia fazer a voz de Deus falando com o filho, né? Me mandaram um texto e eu gravei. E aí era assim, só para o filho, né? Aí eu disse para a Jaque, que foi quem fez o contato comigo, eu posso gravar um também para a filha, porque não fica bacana, né? Você bota o fone para uma moça ou uma senhora escutar e chama de filho, né? Você é amado. A gente tem que falar, filha, você é amada, né? E aí a Jaque falou, puxa, não pensamos nisso. Faz então aí, que não custa, né? E aí fizemos esse áudio aí, tanto para homem quanto para mulher. Eles fizeram um experimento e aí fizeram esse vídeo, essa reportagenzinha aí do resultado. Agora, na segunda-feira, ela me ligou perguntando se podia disponibilizar para todas as igrejas, né? Falei, mas eu quando gravei, eu já achei que era para todas as igrejas, né? Porque o que eu faço é tudo para a igreja, é para Deus, não tem que pedir autorização, né? Mas eu fico feliz que tem dado resultado. Eles me disseram que estão aparecendo muitos frutos de pessoas que querem estudo bíblico, que querem conhecer melhor esse Pai, esse Deus, né? Mas o senhor é um caçador, né, Pastor Wagner? Eu vou usar dois aqui hoje, muito legais. Um que narra a história de uma moça que vai perder os movimentos
definitivamente ela grava o último vídeo em que ela consegue andar. Depois ela não anda mais. E um segundo vídeo que vai encaixar nesse de um levantador de pesos. Ele tenta uma primeira vez e não consegue nas Olimpíadas. Só que ele insiste e agora ele, para continuar concorrendo, precisava levantar uma quantidade de peso ainda maior. Se ele tinha fracassado na anterior, era possível que com um peso maior ele não conseguisse. Só que ele vai lá e consegue. E aí ele mostra por que que ele consegue quando ele recebe a medalha de ouro. Só que eu vou deixar para contar só daqui a pouco. Tá certo. Mas ele coloca junto à medalha uma foto de alguém muito importante para ele. E aquela pessoa era o propósito pelo qual ele insistiu em continuar. Eu vou unir essas duas coisas, a própria pessoa de Cristo vai ser bom para a gente. Também demais. Sobre o tema de hoje, pastor, eu gosto, assim, eu fico maravilhado quando eu vejo o senhor pregando, né? Porque por quanto tempo a gente andou ausente dessa pessoa do Espírito Santo como responsável de ser esse transformador, esse santificador que me assemelha a Jesus Cristo. Por quanto tempo eu fui pastor e eu não sabia disso. Eu sabia sobre o Espírito Santo, mas não sabia como obter essa bênção, como ele viria para dentro de mim, como ele dirigiria meus passos. Que é lindo como a Bíblia descreve isso, né? Enchei-vos do Espírito para que você ande no Espírito, ou seja, de dentro para fora ele transforma e fora ele guia. E a gente descobriu nos detalhes do plano, no amadurecimento, que esse enchimento vem através disso que a gente faz, de vir aqui e obedecer a ordem de pedir e pedir e pedir até que ele ocupe o espaço e não sobe mais nada para nós, né? Que sobrar algum espaço para a gente é sempre perigoso. Então a gente tem que pedir, pedir até que ele controle todas as coisas, não haja mais espaço para a gente. Aí ele vai guiar os passos. É uma benção, isso é um refrigério, pastor. Glória a É um Deus, né? refrigério. Queria te agradecer, viu, pastor Wagner, porque você insistiu tanto para eu estar com vocês, né? Já era para ter estado antes, mas como já te disse mais de uma vez, quando estou lá pelo Canadá são 3 horas a menos, então às 5 horas aqui são 2 da manhã de lá. E aí Deus planejou para eu estar aqui fazendo essa semana no NASP Hortolândia, que está uma benção, a igreja lotada toda noite, né? E parece-me que ontem tínhamos cerca de 2.000 aparelhos ligados, além da igreja cheia. Que E maravilha, né? tirando esse tempo, tá uma loucura para mim, porque na terça e na quinta, que nós não temos a sala, eu tenho reunião de manhã com eles. Só que a reunião já não é às 5, é às 7, né? E ontem nós tivemos uma reunião, foi uma delícia essa reunião da manhã. À noite, eu dediquei o tema de ontem à noite para batismo, né? Batizei 7 pessoas Oh, e que coisa pessoas que boa vêm isso. nos acompanhando assim. Por exemplo, tem uma história linda de uma família, uma médica, o marido dela é especialista em TI, pós-graduado, assim, né? Comecei a estudar a Bíblia com eles quando estava no Tatuapé em 2009. Imaginem, alguns frutos demoram para amadurecer, mas a gente não pode se desesperar e nem parar, né? Mas choraram tanto dentro do batistério. Batizei o filho também de 16 anos, Marco Antônio, menino me abraçou assim e chorou. Ele repete as frases do Lições da Bíblia. Veja, para um adolescente, aí você fica mais impressionado ainda, porque se é um idoso, né? Uma pessoa já amadurecida e tudo, mas um adolescente ter prazer nessas coisas, isso mexe com o coração de um pastor, né? Então, tem sido uma bênção estar com vocês aqui, é uma alegria muito grande. Na segunda-feira eu estava com dificuldade, porque não estava com meu microfone, também não tinha aqui no hotel a iluminação, não, aqui é horrível, mas falei com a doutora Thalita e com o professor Jonas, eles me arrumaram uma lâmpada. Tem que sair bem, né? Para a glória de Deus, né? Tudo é para a E glória de saiu, meu Deus, né? pastor. Pastor, Maravilha.
Eu quero, na verdade, agradecer ao senhor por suportar a nossa insistência, né? Porque toda hora eu bato na porta, toda hora eu bato na porta até que chega o dia que a coisa encaixa e dá certo. Obrigado pela paciência, viu? Que é isso? É um prazer. Olha, vocês, tanto você, Wagner, quanto você, Esmeraldo, pastores, servos de Deus, vocês são instrumentos poderosos, viu? Então, por exemplo, segunda-feira, a minha esposa, ela quase sempre me acompanha. Ultimamente não quero mais viajar sozinho, porque nós já namoramos há 50 anos e eu já completei 70, não pode andar mais sozinho, né? Então, vão aprendendo isso aí, vocês são mais jovens, tá? E a gente estava escutando a oração na hora do mosaico, né? E depois que eu prego, eu vou tomar um pouco de jejum, mas daí eu mantenho ligado, né? E aí estavam orando aí o pastor Abidoral, a doutora Talita e o Rogério, aquele que você chama de topete, né? Eu Isso, não chamei topetinho de ouro, pastor. o topete de ouro, eu não chamei porque eu não tenho tanta intimidade assim com ele. Mas parecia assim, parecia que esses três, enquanto oravam, nós comentamos isso aqui, né? Parecia que eles estavam assim a meio metro da presença do nosso Deus. Sabe quando você está conversando assim, pertinho? Olha quem apareceu aí, ó. Abre aí, Rogério. Vamos criar intimidade para ele te chamar de topetinho de ouro. Fique à vontade, meu pastor, fique à vontade. Tava falando aqui, viu, Rogério, que vocês três orando lá, você, Thalita e Abdoral, né? Parecia que vocês estavam falando assim como de pertinho, assim, né? Meio metro com o Senhor, intercedendo pelas pessoas. E eu vou dizer que vocês todos que fazem a sala, vocês são instrumentos de Deus, viu? Poderosos. Vocês não desanimem, não, mesmo que venham aflições, viu? Porque às vezes o inimigo, ele coloca aflições na vida da gente para a gente desanimar. Não desanimam, não. Estão fazendo um trabalho lindo. Tem abençoado milhares e milhares de pessoas. Mari me falou que parece que ela viu lá 10 mil visualizações na segunda-feira. Então, e agora deve ter muito mais, é claro, né? Então, quantas pessoas são alcançadas? Eu sei que isso não é fácil de fazer, viu? Isso dá um trabalho danado. Mesmo porque vocês também fazem outras coisas, vocês não vivem só para isso aí, né? Então, eu queria deixar aqui uma palavra de apreço, de carinho para vocês, né? Todo esse pessoal aí que vocês mencionam aí, que aparece naquela telinha, que estão se preocupando com isso, com aquilo outro, os câmeras, o internet, o YouTube, a oração, essas coisas todas, né? Parabéns a todos vocês e que Deus abençoe. Continuem, porque Jesus em breve virá para nos buscar e quando ele chegar, quem fez o trabalho direitinho vai ser chamado de servo bom e fiel. Isso é o que vale, né? Coroa garantida para vocês, viu? Falo Amém, isso em nome de Deus. Amém. Muito amém. Eu obrigado, obrigado, recebo meu a pastor. bênção. Está Eu recebo recebido. Aleluia. também. Amém, amém. Maravilha, meu pastor. Bora fazer uma declaração a três aqui para o pastor Estina. Já que estamos aqui em três, eu começo e aí depois os colegas. Pastor Estina, o senhor já sabe, porque eu já disse isso pessoalmente, num abraço. Amo você, meu amigo. Eu Eu preciso. preciso do senhor para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Nós E nós cremos cremos mais em mais em Deus Deus, Deus, porque porque o porque o Senhor você senhor existe. 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 Grande abraço, meu Eu pastor. Excelente dia. abraço, Estaremos em oração eu pela sua semana aí. recebo e retribuo com todo carinho essas palavras, são tão amorosas. Vamos juntos nesse dia. E na sexta-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos outra vez e falando de um assunto que não é muito comum, né, que sobre o selo, que tem até certas dificuldades, mas vamos tratar isso com todo carinho, porque o Espírito Santo é aquele que nos sela para a eternidade. Beijo para Amém. vocês e para toda a sala 57, que já viu, Wagner? Deveria chamar 58, viu? Porque na segunda-feira ela foi até 8, acho que 8, quase 8h30, né? Já me falaram isso, viu, pastor? Já me falaram isso. Mas é o seguinte, é bênção de Deus, é o Espírito que dirige e vamos em frente. Um abração.
Maravilha, Maravilha. grande dia, Grande pastor. dia, meu pastor. Que bênção. Obrigado, Rogério. Trouxe você para cá sem te avisar.